o tema de hoje a gente vai falar sobre aumento de renda, o quanto aumentar a renda tem relação com a agenda lotada. Você já ouviu falar sobre isso? Se você não me conhece, eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. E eu trouxe esse tema aqui sobre a agenda lotada porque eu percebo, que existe um movimento, das pessoas entenderem, acreditarem que só vão aumentar a renda se realmente deixarem a agenda lotada, tiverem um consultório lotado, todos os horários fechados. E ok, isso é uma forma de aumentar a renda. Agora eu queria saber de você também acredita que isso é uma forma de aumentar a renda? Ou existe outras possibilidades, outras oportunidades que talvez você não esteja vendo no momento e que possa aumentar a sua renda também? Então, psicóloga aí, pensa sobre isso, tá? Se para você aumentar a renda é sinônimo de agenda lotada. E o quanto isso tem de potencial, Qual é o potencial quando eu aumento a minha renda, quando eu deixo a minha agenda cheia, qual é o potencial de aumento de renda que eu tenho também, tá? Então pensa nessas questões. Existem muitos cursos, inclusive, nas próprias redes sociais, muita gente falando sobre isso e vendendo formas de lotar a agenda, que é uma das alternativas para que você consiga aumentar a renda, mas não é a única. E o que eu quero te falar aqui é o seguinte: eu também já tive esse desejo, sabe? Há bastante tempo atrás, inclusive, eu tive muito desejo de ter a minha agenda lotada, de ter todos os meus horários de clínica fechados, porque era a forma de eu conseguir ganhar dinheiro também com esse meu trabalho, Só que existia, na verdade, um outro desejo. Quando eu fui olhar por que eu queria a clínica cheia, é porque eu precisava nessa questão financeira. Mas no fundo, então qual que era o desejo que existia por trás disso? Era eu realmente ser recompensada de uma forma justa, de uma forma correta pelo serviço que eu oferecia. Na verdade, esse era o meu grande desejo. Não era exatamente assim, ter o maior número de clientes possível. Ter muitos clientes, e aqui eu estou trazendo um pouquinho do exemplo da clínica, é importante porque nos traz experiência, nos dá mais repertório, a gente consegue ter mais habilidade em coisas diferentes também, que naturalmente talvez a gente não tivesse, te dá mais possibilidades aí, mais know-how mesmo. Só que não necessariamente é só isso que vai, não necessariamente é isso que vai aumentar a sua renda. Então existe um ponto positivo nisso tudo, você pode aumentar a renda, só que um dos problemas que a maioria das pessoas acaba reclamando hoje em dia é a falta de tempo, Então é falta de tempo e falta de dinheiro. Você pode perguntar, 99% das pessoas vão te dizer que isso são problemas que elas enfrentam na vida, sendo psicólogas ou não, E quando a gente fala de aumentar a renda, eu estou falando que eu quero resolver o meu problema da falta de dinheiro, certo? Agora, como que eu resolvo o meu problema da falta de tempo? Então perceba, se eu quero resolver, resolver esses dois problemas na minha vida, ter mais tempo livre para fazer o que eu quero, não só para o trabalho, e aí a gente traz essa questão do equilíbrio, entre trabalho e vida pessoal também, embora nós saibamos que a maior parte do nosso tempo a gente está dentro do ambiente de trabalho ou está trabalhando, mesmo que seja no home office, nos atendimentos que a gente faz online, a gente tem um trabalho assim, ele pega uma parte muito grande da nossa vida, então já tem um tempo muito grande nosso que é dedicado a ele. Mas tem todas as outras áreas da nossa vida que também precisam de tempo, que também demandam a nossa atenção, que a gente também quer dispensar mais tempo, mais atenção para essas outras áreas. E que quando a gente olha para aumento de renda e lotar a agenda, nós começamos a entender que não é congruente, há uma incongruência, não combina essas duas coisas. Porque se a falta de tempo é um problema e a falta de dinheiro também, quando eu loto a agenda, eu aumento a minha renda,
mas eu reduzo o meu tempo livre. Faz sentido? Se fizer sentido, coloca aqui para mim também, tá bom? Então, para a gente pensar sobre isso, essa situação não é exclusiva da psicóloga clínica, não. Né? Nós também podemos pensar, por exemplo, numa psicóloga que trabalha dentro de uma organização. Né, trabalha fazendo os atendimentos, né, dentro da organização, enfim, o trabalho da psicologia organizacional, mas tem uma carga horária fixa, de repente de segunda a sexta, trabalha 8, 9 horas por dia, tem um horário ali de intervalo de almoço, enfim, né, o horário normal aí, carteira assinada, tudo certinho. Essa psicóloga, talvez, né, além dela poder buscar desenvolvimento para ela, para poder ser reconhecida dentro da própria organização, só que isso também depende do outro te reconhecer. O que ela pode fazer quando a empresa paga uma hora extra é fazer hora extras dentro do trabalho, porque isso também no final do mês vai fazer diferença no salário dela, ela aumenta a renda. Faz sentido? Agora, se ela está aumentando a renda fazendo hora extra, ela está usando o tempo dela super precioso para aumentar a renda. E aí eu também não estou solucionando esses dois problemas aí universais, né? Que é de falta de dinheiro e de falta de tempo, tá? Então isso também pode ser uma situação aí que deixa a gente ainda sem uma solução talvez tão adequada para esse problema. Se é que isso é um problema para você, mas para muitas profissionais eu sei que é, porque as pessoas conversam e falam sobre isso, tá bom? Bom, aí você pode dizer, Candice, eu trabalho com empresa, mas eu não trabalho com hora extra, eu trabalho com banco de horas, então, né, na verdade o que eu uso aqui é a minha hora. E ela não ganha daí o dinheiro, né, na verdade, o reconhecimento financeiro ali, a hora extra paga, ela ganha em folga. Então, o que ela faz? Ela acaba aumentando também a carga horária dela, na verdade, para trabalhar, e depois ela tira em folgas, mas de alguma forma aqui, ou o dinheiro ou o tempo ele acaba sendo prejudicado, né? Porque daí também ela não vai ganhar dinheiro, mas ela consegue tirar aí em folga, às vezes uma folga num dia de semana que precisa fazer serviços de banco, por exemplo, né? Situações que em algum momento você não esteja realmente podendo dedicar o tempo para isso e tal, então isso também pode acontecer. E aí nesse caso, ao invés de ela não aumentar a renda, ela acaba aumentando um pouco mais o tempo dela, porque daí ela vai tirar essa folga, só que aí também ela fica com a renda, não resolve o problema da renda, né? De aumentar aí a renda dela. Faz sentido? Bom, gente, então é importante a gente pensar nesses dois aspectos. Como é que eu aumento a renda sem necessariamente eu ter que aumentar ou lotar a minha agenda ou lotar o meu consultório, né? Então agora imagina se você pudesse realmente aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda. Já pensou em alguma alternativa hoje, diante das situações que você vê, do trabalho que você faz, né, do cenário que você tem profissional? Você consegue pensar em alguma alternativa nesse sentido? Vou te contar um pouquinho também da minha história. Lá atrás, quando eu trabalhava na clínica, eu queria muito aumentar o número de clientes. Tanto assim, para minha experiência pessoal mesmo, porque eu estava começando a minha carreira lá no ano de 2000, dentro da clínica, então eu queria ter mais experiência com atendimentos, mas não era só isso que eu queria ter, eu também queria receber esse retorno financeiro sobre o meu trabalho, né? E era um desejo muito grande, que quem assistiu inclusive ou conhece um pouquinho da minha história vai saber que ali eu me frustrei, mas foi uma frustração bem financeira, né? Naquele momento ali. Depois eu fui trabalhar na área organizacional, onde eu tinha a agenda praticamente lotada, porque daí eu fui atender a empresa, eu fui trabalhar dentro de organizações de RHs, então era o meu dia, né, às 8 horas, 9 horas do meu dia cheio, de segunda a sexta, e aí eu tinha o problema de não ter tempo. Então, quando eu tinha a agenda um pouco mais tranquila na clínica, eu não tinha dinheiro.
Então, tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Depois eu fui para a área organizacional, eu até tinha mais dinheiro do que eu tinha na clínica, mas eu não tinha o tempo que eu tinha na clínica. E aí eu descobri que existe uma possibilidade sim da gente poder conseguir conciliar os dois, né? Que é ser dona da agenda e realmente conseguir também receber, ser reconhecida financeiramente com isso, tá? Você já conheceu, ou você deve conhecer, se você é psicóloga, você já deve ter visto a tabela de honorários do CFP, né? Do Conselho Federal de Psicologia. Nessa tabela de honorários, eles têm várias atividades que o psicólogo faz e com valores diferenciados para cada atividade. Então, é uma tabela de referência para a gente verificar ali quais são qual é a sugestão deles de valores, né? Tanto inferior, não, o mínimo, o médio e o máximo ali de valor que a gente pode cobrar por algum tipo daquele serviço que está ali. Então, se você olhar essa tabela, você já vai perceber que existem diferenciações, né, entre um serviço e outro com relação aos valores. Isso já é uma oportunidade que nós temos de ampliar um pouco o nosso olhar para as áreas de atuação da psicologia. Então, de repente, nós podemos pensar em agregar um outro serviço até que esteja dentro daquela tabela ali de honorários com valores diferenciados. A gente agrega um outro serviço, né, que tem um valor diferenciado, um valor maior do que o que eu estou fazendo hoje, o serviço que eu faço hoje, e aí eu vou procurar me especializar nisso também, porque a hora desse serviço ela é maior do que a hora, às vezes, do serviço que eu estou prestando no momento. Então, isso é uma forma já que a gente pode, que está nas nossas mãos, né, que a gente pode ter para aumentar a nossa renda também e conseguir, se você ainda é psicóloga clínica, se você trabalha, né, com a sua organização de agenda, não trabalha num horário fixo, isso pode te ajudar também a administrar a sua agenda de alguma forma. São possibilidades, tá? Então, eu não queria que você olhasse exatamente para o valor em si, mas para as possibilidades de atuação que a gente tem dentro da nossa área, da psicologia, e que pode nos promover aí, prover mais recursos financeiros também. Porque quando a gente está falando de hora trabalhada, né, e a hora é maior do que a hora que eu cobro hoje para o serviço que eu cobro hoje, então eu posso fazer algumas escolhas ali também, né? Se fizer sentido, se você se identificar também, mas é importante a gente ampliar um pouquinho o nosso olhar para essas outras possibilidades, certo? E eu achei dentro da própria consultoria essa oportunidade. Então, depois que eu trabalhei com as organizações, eu trabalhei bastante, né? Foi mais de 17 anos dentro de empresas, onde eu consegui, claro, um retorno financeiro também, mas o meu tempo era mais escasso para fazer outras coisas, né? No horário comercial, que está todo mundo às vezes trabalhando e a gente não consegue fazer uma atividade diferente, enfim, fazer ir em algum compromisso, alguma coisa que só está aberto naquele horário ali. Então, eu não conseguia fazer isso enquanto eu estava na empresa, a não ser que eu trocasse com banco de horas, né? Fizesse aquela questão do banco de horas também. Então, essa era uma alternativa. Mas eu queria muito voltar a ser dona da minha própria agenda, como eu fui lá atrás quando eu comecei na clínica, que infelizmente a questão financeira pegou e eu precisei fazer um outro caminho ali. E agradeço porque foi bem importante, né, esse caminho que eu fiz. Ele me deu oportunidade, a possibilidade de hoje eu estar aqui falando contigo sobre isso e poder te ajudar também, se você tiver, né, algum interesse aí de aumentar a renda e ser dona da própria agenda, buscando o caminho da consultoria, tá? Então, essa é uma possibilidade. E quando eu pensei de novo em voltar, né, para a consultoria, que era voltar a empreender, essa questão da agenda me chamava muito a atenção, né? Mas também essa questão financeira me deixava um pouco receosa. E aí eu fui me organizar para isso, financeiramente, para me sentir mais segura e fazer realmente essa transição de carreira de uma vez por todas, né? E trabalhar exclusivamente hoje com a consultoria. E hoje eu vivo, né, da consultoria nessa minha área, né? Na área organizacional. Então eu presto serviço para empresas.
Quando tem algumas pessoas que às vezes falam para mim o seguinte: Candice, se eu levar em consideração, por exemplo, essa tabela do CRP, e se você for ver o horário da consultoria lá, ele é maior do que um atendimento individual, né? Com relação a outros serviços, a gente consegue fazer essa comparação. E tem pessoas que daí me falam assim: mas no meu local, onde eu moro, na minha cidade, eu não consigo nem cobrar o valor mínimo da tabela. Como é que tu queres que eu cobre além, ou que eu mude o serviço? Porque se eles não valorizam nem isso, talvez não vai ter nem outra coisa. Eu sei que isso pode ser difícil para você, né? Eu sei que isso pode ser difícil. Só que com os atendimentos online também, a gente quebrou essas barreiras geográficas que nós chamamos, né? Hoje a gente pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo, se você tiver, uma língua fluente aí de outros países. Mas dentro do próprio território brasileiro, nós podemos atender em qualquer lugar. Então eu estou numa cidade do interior, eu posso atender alguém de uma cidade grande que valoriza o meu serviço, que valoriza o meu trabalho, e eu posso realmente cobrar o valor justo. Eu não estou falando para a gente cobrar valores que não sejam justos, né? É um valor justo, adequado pelo serviço que a gente presta. E aí, claro, quanto mais diferencial enquanto uma profissional eu tiver, mais eu vou ser valorizada também, porque mais valor eu agrego à minha atuação, ao meu trabalho, ao resultado que eu entrego para as pessoas e para as empresas. Então, essa questão do lugar pequeno, de eu não conseguir cobrar, às vezes isso é mais um problema nosso do que um problema das próprias pessoas que estão ali. Às vezes é mais um receio nosso de cobrar por aquilo que a gente entende que é o adequado, mas é a vergonha, é o medo, é a insegurança de falar sobre isso, do que realmente a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é falar com segurança do nosso trabalho, entender que nós fazemos sim um bom trabalho, entregamos um bom resultado para o nosso cliente e temos um valor para isso, cobramos um valor para isso também, certo? Então é importante a gente ter pensar nessas diferenciações também, tá? E aí, gente, dentro da consultoria, então a gente tem uma ampla possibilidade aí de atuação, porque nós atendemos empresas. E quando nós trabalhamos com empresas, o nosso acaba sendo um pouco mais estável até essa questão do recebimento, dos pagamentos, porque a gente fecha contratos, fecha projetos específicos com começo, meio e fim. Quando a gente fecha esses projetos, a gente também faz a agenda, o cronograma desse nosso projeto. Então veja, a agenda, está no nosso controle, está nas nossas mãos, a gente organiza, a gente olha para aquilo que a gente tem e realmente foca naquilo ali e distribui as nossas atividades dentro da nossa possibilidade de atendimento. A gente pode atender, inclusive, mais de uma empresa ao mesmo tempo, E a gente vai ajustando ali conforme realmente a disponibilidade dentro da nossa própria agenda, tá? Então, isso é bem importante a gente ter clareza de que está nas nossas mãos, é possível a gente fazer dessa forma, mas depende muito da gente querer, Então eu gostaria de fato de trazer aqui para ti essa oportunidade de olhar para essa outra área, e aqui eu te convido a olhar para a consultoria também, com esse olhar mais amplo e cuidadoso e atento, a uma área de atuação que você pode realmente ter muita prosperidade, você pode crescer, porque você pode tanto organizar a sua agenda, o seu tempo livre, resolver. Isso pode ser a solução aí, do seu problema da falta de tempo, e ao mesmo tempo você resolve essa questão financeira, tá? E aí você pode me dizer assim também: pois é, Candice, mas e se eu quiser lotar a minha agenda de clientes de consultoria? Tá tudo bem, você pode lotar a sua agenda de clientes de consultoria desde que você esteja disposto para isso. Tudo na vida é um equilíbrio. Você já vai receber mais pelo serviço prestado, porque é um valor maior que a gente cobra, geralmente dentro da organização, para a organização,
porque é um trabalho diferente, a gente não está fazendo um atendimento individual, por exemplo. E outra, eu também não estou trabalhando como funcionária dessa empresa, né? A empresa não está pagando ali os impostos para mim, né? Enfim, toda aquela parte quando eu sou registrada, né? INSS, plano de saúde, essas coisas assim. Então, é importante a gente olhar para isso também, né? É a nossa oportunidade de fazer, de dar um passo à frente, de fazer diferente, tá bom? Então, praticamente seria isso. Poder olhar para a consultoria como uma grande oportunidade de trabalho, onde a gente recebe um valor maior por hora, e claro, né, o valor ele não cai assim, né, do céu, a gente cobra esse valor. E cobrar, a gente também não precisa ter receio de falar sobre isso, né? As empresas estão aí, elas negociam as questões, elas sabem que tudo tem um valor. Então a gente precisa ter a coragem também de fazer a nossa proposta, uma proposta adequada ao mercado, né? Olhar o que estão praticando também, os nossos concorrentes estão praticando, para que a gente faça uma proposta adequada, mas que a gente consiga ter um diferencial ali também, porque isso acaba agregando mais valor também no meu serviço e automaticamente, né, o meu cliente ele vai pagar mais por isso e vai pagar sem problema nenhum. Você já provavelmente pagou mais por algum serviço de alguém que tem algum diferencial do que para uma outra pessoa que talvez era o valor mais barato, né? Então, alguém te oferecia um serviço X e tinha um valor X, né, menor. Veio uma outra pessoa lá e te oferece um serviço X também, só que ela tem outras coisinhas ali dentro desse serviço, ela agrega mais valor para ti, ela te dá um bônus, ela te dá um outro benefício com o serviço que ela vai fazer, né? Enfim, ela te dá alguma outra cortesia ou ela faz o serviço de uma forma mais diferenciada. Vamos pegar um exemplo bem prático, gente. Pintura de casa, tá? Acho que isso é legal porque traz mais para o concreto também. A gente vai contratar um pintor para pintar a parte interna da nossa casa. A externa também, mas vamos pensar na parte interna. Você continua na casa, não é uma casa nova, mas você quer pintar, né? E aí você você vai fazer o orçamento. E aí tem lá as referências das pessoas que você também pega. Fulano pintou na casa de ciclano e foi dessa forma. Esse pintou na casa de alguém e foi dessa forma. E aí tem lá um pintor que ele vem, pinta e vai embora. E você tem que tirar as coisas do lugar, né? Só deixar prontinho para ele pintar e limpar a sujeira dele. Aí, de repente, tem um outro pintor que ele vem, ele pinta tudo, ele recolhe toda a sujeira, ele limpa toda a sujeira, ele bota os móveis direitinho no lugar de novo para ti, né? Enfim, ele deixa tudo organizado como se tivesse prontinho, você não precisa fazer mais nada, sabe? Se você está disposto, né, e tem, claro, dinheiro para pagar esse que vem com o pacote completo, você vai pagar por esse serviço, certo? Por esse que vai já limpar, que vai fazer um serviço mais clean aí para você, do que para o outro, que pode ser um valor menor, mas que você vai ter que ter toda a outra parte por trás, vai ter que limpar depois tudo, né? Fazer toda arrumar tudo sozinha. Então, sabe quando isso faz diferença? A mesma coisa é a gente, quando a gente vai prestar serviço para alguém, quando a gente tem mais recursos para oferecer para a organização, né, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente acaba sendo muito valorizado, inclusive pelo mercado, por causa disso, né? Então é importante a gente ter essa atenção, olhar para o nosso diferencial também, né? O que ele pode agregar de valor para o meu serviço, que vai automaticamente agregar valor também para o meu cliente, para o resultado dele, para a entrega que ele vai ter. E dessa forma eu consigo cobrar um valor às vezes até acima do mercado, um valor justo pelo serviço que eu estou prestando, tá? Então isso às vezes faz bastante, acaba fazendo, né, bastante sentido também, tá? Claro, né? Perceba se você curte essa área da consultoria também
E se não curte, eu te convido a continuar me seguindo, porque eu trago vários conteúdos sobre isso, como aumentar a renda, né? Como ser dona da própria agenda por meio aí da própria consultoria, que pode te ajudar a abrir outras possibilidades, né? A gente não precisa pensar em consultoria só de coisas de RH, por exemplo. Não, a gente pode trazer consultorias de saúde mental, por exemplo, tá? Então são possibilidades, gente. Pense que, né? Assim a gente consegue aumentar a nossa renda, a gente consegue ser dona da nossa própria agenda, né? Sem depender às vezes de o plano de saúde me mandar paciente, né? Ou de uma plataforma online ali que às vezes eu preciso cobrar um valor muito mais baixo de atendimento porque tem muita gente junto, né? Enfim, existem várias possibilidades. Eu sei que o mercado tá aí, as pessoas precisam do nosso serviço também, mas eu sou muito a favor do valor justo, né? Se eu entendo que a minha área é a clínica, por exemplo, e eu sei que na clínica eu vou ganhar individualmente, tá, gente? Eu tô falando pegando a referência do CFP. O meu valor hora ele é menor do que o valor da consultoria, mas eu estou cobrando um valor justo do meu cliente e ele está me pagando um valor justo também, ele entende que ele está me pagando um valor justo, e eu acredito que quanto mais eu tenho de clientes, né, quanto mais eu loto a minha agenda, maior eu aumento o meu faturamento, né, a minha renda. Ok, se eu estou satisfeita com esse tipo de trabalho e com o trabalho dessa forma, tá tudo bem, né? Mas talvez você esteja perdendo alguma oportunidade de poder ter um pouco mais de tempo livre para fazer as outras coisas. Então, o convite que eu faço é começar a considerar, talvez a mesclar o que você faz hoje com a consultoria, né? Experimente isso. De repente, se você tem nesse momento um dia na semana mais tranquilo, que você pode estar oferecendo algum serviço para a empresa, né? Tá falando sobre alguma coisa para a organização, enfim, invista nisso nesse momento para experimentar de fato e ver se funciona para você, se você gosta, curte esse tipo de trabalho também para empresas, né? Porque além de tudo isso, gente, nós impactamos o maior número de pessoas possível, né, dentro de uma organização, do que quando eu atendo uma pessoa só. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve atender a clínica, tá? Não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu estou fazendo são comparações em termos de questão de renda, né? De trabalho, de oportunidades e de coisas que a gente pode ampliar. A gente pode fazer as duas coisas juntas porque as duas são muito importantes, né? São muito importantes. Mas se você parar para olhar até a própria tabela ali, ela já tem esses diferenciais porque são serviços e entregas diferentes que a gente faz, só que é valor por hora, né? Então, da mesma forma que eu estou atendendo uma pessoa durante 1 hora, eu posso atender a empresa durante 1 hora e ganhar um pouco mais por isso também. E por que eu não posso mesclar essas duas possibilidades? Então, esse é o convite que eu te faço, né? Comece a considerar atuar com a consultoria também dentro da sua área da psicologia, né? Dentro da psicologia de uma maneira geral. E aí veja o que faz sentido, qual é a demanda que as empresas estão pedindo e que você pode ter condições de atender com a sua expertise, com o seu conhecimento, né? Com as suas qualificações profissionais. Certo, gente? E aí, alguma observação? Querem colocar algum comentário sobre esse conteúdo? Tá tranquilo até aqui? Então tá bom, hoje era isso que eu queria passar aqui, deixar nessa mensagem para vocês. Bom, por hoje é isso, desejo uma boa tarde e não esquece, se você ainda não está me seguindo, né, vai ali, segue os meus conteúdos. Se você já me segue e acredita que o meu conteúdo pode ajudar alguma amiga psicóloga também, entre em contato comigo. Nos vemos aí na próxima live ao vivo com Candice. Até mais!